Compartilha esse vídeo com aquela amiga que precisa ouvir essa história, porque o que você vai ver aqui é a prova de que bondade nunca é desperdício e que quem planta maldade, uma hora colhe tempestade. Agora respira fundo, pega um copo d'água e vem comigo conhecer Dona Noêmia, seu Osvaldo e a mulher extraordinária que cruzou o caminho deles no momento mais desesperador de suas vidas. A mesa estava posta com o melhor que Noêmia tinha. Toalha de crochê que ela mesma fizera há 20 anos, os pratos que ganharam de casamento, apenas 4 sobraram inteiros, e o frango assado que exalava aquele cheiro de alecrim e alho que sempre fez a casa parecer um lar. Osvaldo ajeitou a camisa surrada, a única sem remendos visíveis. As mãos dele tremiam um pouco enquanto colocava os talheres nos lugares. Não era de nervosismo, era Parkinson. Começou há 2 anos, discreto, mas agora já atrapalhava até para segurar um copo d'água. Será que eles vêm mesmo? Noêmia perguntou pela 5ª vez, arrumando uma mecha de cabelo branco atrás da orelha. Ela tinha colocado o vestido florido, aquele que Camila disse que era bonitinho, numa visita há 3 anos. Disseram que vem, Mima, vão chegar às 7. Osvaldo olhou para o relógio na parede. 7h15. O silêncio da casa pequena era quebrado apenas pelo tic-tac do relógio e pelo barulho da geladeira velha que vivia fazendo aquele ronco estranho. Noêmia foi até a janela pela 10ª vez. A rua estreita do bairro estava vazia, apenas o seu Joaquim passando com o cachorro. Eram 8 horas quando o som de um motor potente rugiu na rua. Noêmia sentiu o coração disparar. Um carro preto, imenso, parou em frente ao portãozinho de madeira descascada. Rodrigo saiu primeiro, ajeitando o relógio dourado no pulso. Alto, cabelo repicado no salão caro, terno que custava mais que 6 meses de aposentadoria do pai. Camila desceu do outro lado, saltos finos que tilintavam no cimento rachado da calçada. Bolsa de marca pendurada no braço, unhas perfeitas, perfume que chegou antes dela. Oi, mãe. Rodrigo beijou o ar perto do rosto de Noêmia, sem realmente tocar nela. Meu filho, que saudade! Noêmia tentou abraçá-lo de verdade, mas ele já estava se afastando, olhando para o celular. Oi, pai. Camila acenou de longe para o pai, nem chegou perto. Minha filha, como você tá bonita! Entra, entra, a comida tá pronta. Osvaldo tentava disfarçar a emoção. Fazia 4 meses que não via os filhos. A mesa que antes parecia tão bonita, agora parecia constrangedora. Rodrigo olhou para os pratos velhos com uma careta quase imperceptível. Camila limpou a cadeira com um guardanapo antes de sentar. Fiz o seu frango preferido, Rodrigo. Lembra que você adorava? Noêmia servia com mãos ansiosas. Mãe, eu não como fritura mais. Tenho personal trainer 3 vezes por semana. Ele pegou apenas salada. O jantar seguiu num silêncio pesado, cortado apenas pelos ruídos de talheres no prato. Osvaldo tentava puxar conversa. E o trabalho, filho? Como tá a empresa? Crescendo, pai. Fechei um contrato de 2 milhões mês passado. Rodrigo falou olhando para o celular. 2 milhões? Meu Deus, que bênção! Noêmia juntou as mãos. Bênção? Foi competência, mãe. Estudei, me esforcei, fiz networking. Camila interrompeu. Não foi sorte nem bênção. Osvaldo engoliu em seco. Quis dizer que foram eles que pagaram cada centavo daquela faculdade cara, cada livro, cada curso de inglês. Mas ficou quieto. Pai, mãe, na verdade a gente veio aqui hoje porque precisa conversar com vocês. Rodrigo largou o garfo e finalmente olhou nos olhos dos pais. O coração de Noêmia gelou. Ela conhecia aquele tom. Era o mesmo tom que ele usava quando ia dar uma notícia ruim na infância. A gente cresceu, tem nossas vidas, nossos compromissos, Camila continuou. E vocês estão cada vez mais velhos, mais dependentes. Gente, se vocês precisam de alguma coisa, podem falar. Osvaldo começou. Não, pai, vocês não entenderam. Rodrigo se levantou. Vocês que vão precisar de alguma coisa, e nós não podemos mais ficar carregando esse peso. Peso? Noêmia sussurrou, sentindo as lágrimas queimarem nos olhos. Vocês moravam numa casa boa, venderam tudo para pagar nossa faculdade. Essa foi a escolha de vocês, não nossa. Camila acendeu um cigarro, ignorando o olhar reprovador da mãe.
Agora vocês vivem nessa casinha, com essa aposentadoria michuruca, e ficam esperando que a gente resolva a vida de vocês. Mas nós nunca pedimos nada para vocês. Osvaldo levantou a voz pela primeira vez. Nunca. Não precisam pedir. A gente vê. Rodrigo gesticulava. Vê essa casa caindo aos pedaços. Vê vocês comendo comida requentada. Vê o remédio do pai que custa uma fortuna. E sabem o que isso faz? Cria uma culpa, uma pressão. Nós não queremos causar pressão em ninguém. Noêmia estava chorando agora. Tarde demais, mãe. Camila apagou o cigarro no prato de sobremesa. A gente pensou muito, conversou muito e decidiu que vocês precisam aprender a se virar sozinhos. Como assim? Osvaldo sentiu as pernas fraquejarem. Amanhã de manhã a gente vem buscar vocês. Vocês vão pegar o que couber numa mala e vir com a gente. Pra onde? Pra casa de vocês? Um fio de esperança na voz de Noêmia. Rodrigo riu. Uma risada seca, sem alegria. Não, mãe, a gente vai deixar vocês num lugar adequado para a situação de vocês. Vocês sempre falaram que a gente era capaz de voar sozinho, né? Agora chegou a hora de vocês provarem que também são. Mas, filho, Osvaldo tentou se aproximar. 9 horas da manhã. Estejam prontos. Camila já estava no carro. O motor rugiu novamente. 2 sinais de luz vermelha piscaram na noite escura. E então, silêncio. Noêmia desabou na cadeira. O frango esfriava na travessa. O cheiro de alecrim agora parecia enjoativo. Osvaldo ficou parado no meio da sala, olhando para a porta fechada, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Osvaldo, O que eles vão fazer com a gente? A voz dela era um fio. Ele não respondeu, porque não sabia, mas algo no fundo do peito dele dizia que o pior ainda estava por vir. Será que você consegue imaginar a dor desses pais? E o que exatamente os filhos planejavam fazer com eles? O próximo capítulo vai te mostrar uma cena que vai apertar seu coração. Noêmia não pregou o olho a noite inteira. Ficou olhando para o teto rachado do quarto, ouvindo a respiração irregular de Osvaldo ao lado. Ele também estava acordado. Ela sabia pelo jeito que ele suspirava de vez em quando, aquele suspiro fundo de quem carrega um peso enorme no peito. Às 5 da manhã, ela levantou. O corpo doía. 70 anos pesavam mais em dias como aquele. Foi até o guarda-roupa de compensado e abriu as portas que rangiam. O que levar? O que cabia numa mala? 50 anos de vida cabiam numa mala? Pegou o vestido de casamento que guardava num saco plástico, amarelado pelo tempo, mas ainda cheirava a naftalina e lembranças. As fotos dos filhos pequenos, Rodrigo com aquele sorrisão banguela aos 6 anos, Camila no colo dela recém-nascida, o terço da mãe dela, já falecida, a Bíblia surrada com anotações nas margens. Mima, deixa eu te ajudar. Osvaldo apareceu na porta, os olhos vermelhos. Eles arrumaram tudo em silêncio. Uma mala velha de pano, com o zíper meio quebrado. Algumas roupas, documentos, remédios de Osvaldo. Não coube nem metade das memórias. 8h30 da manhã, eles sentaram na salinha com a mala aos pés, esperando, como se espera uma sentença. Exatamente às 9, o carro preto parou na frente. Rodrigo buzinou 2 vezes. Não desceu. Ele não vai nem nos ajudar com a mala, Osvaldo murmurou. Eles caminharam devagar até o portão. Osvaldo carregava a mala, o braço tremendo pelo esforço. Noêmia olhou para a casinha uma última vez. A cadeira de balanço na varanda onde ela tricotava. O vasinho de hortelã que ela cuidava com tanto carinho. As cortinas de retalho que ela costurou em cada janela. Vamos logo, tô atrasado. Camila estava no banco da frente, óculos escuros, cara de poucos amigos. Osvaldo colocou a mala no porta-malas. Eles entraram no banco de trás. O carro cheirava a carro novo, a couro legítimo, a dinheiro. Tão diferente do cheiro de casa deles, de comida caseira e naftalina. Para onde vocês estão nos levando? Noêmia perguntou baixinho. Você vai ver. Rodrigo dirigia rápido demais, ultrapassando os carros com aquela arrogância de quem acha que o mundo pertence a ele. Eles saíram da cidade, pegaram a estrada. O cenário urbano deu lugar a pasto, fazendas, árvores.
Quanto mais longe ficavam da cidade, mais o coração de Noemi apertava. Filho, isso aqui é muito longe. Tem casa aqui perto? Osvaldo tentava entender. Tem, pai. Tem muita coisa por aqui. Inclusive, oportunidade de vocês finalmente aprenderem a viver sem depender de ninguém. 30 quilômetros depois, Rodrigo encostou o carro. Uma estrada de terra, estreita, cercada de mato dos dois lados. Nem sombra, nem casa, nem nada. Apenas o sol escaldante de 11 horas da manhã e o asfalto tremendo de calor. Aqui? Noemi olhou ao redor, confusa. Aqui. Camila saiu do carro, abriu a porta de trás. Desçam. Mas não tem nada aqui, filha. Osvaldo estava entrando em pânico. Exatamente. Rodrigo já tinha aberto o porta-malas e jogado a mala no chão. Vocês sempre disseram que a gente era capaz, que a gente conseguiria vencer na vida, que a gente não precisava de nada além de força de vontade. Lembra dessas histórias? Sim, mas mais nada, mãe. Rodrigo se virou para ela, os olhos frios. Vocês encheram nossa cabeça com esses contos de fada, que o mundo era bom, que as pessoas ajudavam umas às outras, que bastava ser honesto e trabalhador. Mentira! O mundo é cruel, é selvagem, e só os fortes sobrevivem. A gente aprendeu isso sozinho, na marra. Camila acendeu outro cigarro. Enquanto vocês ficavam aí com suas ilusões, a gente teve que engolir sapo em empresa, passar por cima de gente, jogar sujo, porque é assim que funciona a vida real. E agora, Rodrigo fez um gesto largo com os braços, abrangendo a estrada vazia. Chegou a hora de vocês conhecerem a vida real também. Vocês não vão nos deixar aqui, Osvaldo disse, mas já não parecia tão certo. Vamos ver se vocês sobrevivem sem nós. Rodrigo riu, uma risada alta, debochada. Vocês que sempre se acharam tão sábios, tão corretos, vamos ver como vocês se viram sozinhos no mundo que vocês tanto romantizavam. A gente volta em uma semana. Camila jogou o cigarro no chão e pisou. Se vocês estiverem vivos ainda, a gente busca. Se não estiverem, bem, pelo menos vocês vão morrer acreditando naquele mundo de fantasia de vocês. Camila, pelo amor de Deus! Noêmia caiu de joelhos. Vocês não podem fazer isso. Não podemos? Nós somos seus filhos, mãe. Tudo o que somos, vocês nos ensinaram a ser. Os olhos de Camila estavam molhados, mas a voz saía dura. Vocês plantaram essa semente. Agora, colham. Rodrigo já estava no carro. Camila entrou. A porta bateu com um som metálico, final. Não se preocupem, tem umas fazendas a uns 5 quilômetros daqui. Se vocês começarem a andar agora, chegam antes do sol se pôr. Rodrigo! Camila! Osvaldo gritou, mas o carro já estava dando ré. Ah, pai! Rodrigo abaixou o vidro. Aquele tremor seu é só frescura. Você só quer chamar atenção. Uma semana sem ninguém para fazer drama vai curar isso rapidinho. O carro fez uma curva brusca, jogando poeira e pedregulho nos dois idosos. A buzina tocou 2 vezes. Não era despedida, era deboche. E então ele sumiu na curva da estrada, deixando apenas uma nuvem de poeira vermelha no ar quente. Noêmia e Osvaldo ficaram ali, parados, abraçados, no meio do nada. A mala caída ao lado deles, o sol queimando a pele enrugada. O silêncio ensurdecedor, quebrado apenas pelo canto de cigarras e o vento quente que fazia o capim seco balançar. O que a gente faz agora, Vardo? Ela usou o apelido que dava nele desde que se conheceram. Ele olhou para os 2 lados da estrada. Tentou ver algum sinal de vida. Nada. Apenas asfalto, mato e céu azul demais. A gente anda, Mima. A gente anda e reza para Deus colocar alguém no nosso caminho. Osvaldo pegou a mala, pesada demais para aquele braço trêmulo. Noêmia segurou o braço dele. As pernas dela doíam, artrose que vinha piorando a cada ano. E eles começaram a andar. Devagar, um passo de cada vez, sobre o sol escaldante. 2 velhinhos abandonados numa estrada deserta. Sem água, sem comida, sem nada além um do outro e uma mala velha cheia de memórias que já não importavam mais. Como é possível alguém fazer isso com os próprios pais? Mas espera só,
porque o que está prestes a acontecer vai mudar tudo. Você não vai acreditar quem está vindo naquela estrada. 2 horas. Eles caminharam 2 horas. Osvaldo parava a cada 10 minutos para descansar. A mão direita tremendo tanto que ele mal conseguia segurar a alça da mala. Noêmia tentava ajudar, mas as próprias pernas dela estavam cedendo. O calor era brutal, aquele tipo de calor que parece sugar a alma da gente. A boca de Noêmia estava seca, a língua colada no céu da boca. Osvaldo respirava com dificuldade, o rosto vermelho demais. Vardo, precisa descansar. Ela puxou o braço dele para debaixo de uma árvore raquítica na beira da estrada. Tinha um pouquinho de sombra, mas nem isso ajudava muito. Eles sentaram no chão de terra. Osvaldo tirou o sapato, uma bolha enorme tinha se formado no calcanhar. Noêmia olhou para o céu. Nenhuma nuvem, só aquele azul infinito e indiferente. A gente não vai conseguir, né? Osvaldo falou baixo. Não fala assim. Noêmia segurou a mão dele. Mima, eu tô com 72 anos, Parkinson e andando no sol de meio-dia. A gente sabe onde isso termina. Lágrimas desceram pelo rosto dela, deixando rastros limpos na poeira que tinha grudado na pele. Eu sinto muito, Vardo. Sinto muito por ter falhado como mãe. Você não falhou, nós não falhamos. Ele limpou uma lágrima do rosto dela. A gente amou com tudo que tinha. Se eles não entenderam isso, o problema é deles, não nosso. De repente, um som. Distante ainda, mas inconfundível. Motor de carro. Osvaldo tentou se levantar rápido demais e quase caiu. Noêmia o segurou. Alguém vem, Vardo. O carro apareceu na curva. Uma caminhonete velha, branca, toda amassada dos lados. Barulhenta. Nada parecida com o carro dos filhos deles. Essa era uma caminhonete de trabalho, dessas que carrega ferramenta, saco de ração, vida de gente que rala. Você já se inscreveu no canal? Porque o que vai acontecer agora é só o começo dessa história incrível. O carro diminuiu a velocidade. Parou. Uma mulher desceu. Ela devia ter uns 40 e poucos anos. Cabelo preso num rabo de cavalo simples, calça jeans surrada, camiseta branca com manchas de terra. Rosto queimado de sol, mãos ásperas, mas olhos gentis. Meu Deus do céu! Ela correu até os dois. O que aconteceu? Vocês estão bem? A gente... Noêmia não conseguia formar as palavras. Espera, não fala agora. A mulher abriu a porta traseira da caminhonete, pegou uma garrafa de água. Bebe devagar, devagar. Osvaldo bebeu como se aquela fosse a última água do mundo. Noêmia também. A mulher molhou um pano e passou no rosto dos dois, limpando a poeira, refrescando. Meu nome é Dulce Ferreira. Eu moro numa fazendinha aqui perto. Ela ajudou Osvaldo a sentar melhor. Vocês sofreram algum acidente? Cadê o carro de vocês? Não teve acidente. Osvaldo começou. Nossos filhos, Noêmia engasgou na palavra. Nossos filhos deixaram a gente aqui. O rosto de Dulce mudou. Primeiro confusão, depois descrença, finalmente raiva. Como assim deixaram vocês aqui? Eles disseram que a gente tinha que aprender a se virar sozinho. Osvaldo contou, a voz quebrada. Disseram que voltam em 1 semana, se a gente estiver vivo. Dulce ficou em silêncio por um momento. Então, ela ajeitou a mala dos dois na caminhonete. Entra, os dois, agora. Moça, a gente não quer dar trabalho, Noêmia começou. Entra no carro. Não era ordem, era súplica. Por favor. Eles entraram. A caminhonete cheirava a suor honesto, terra molhada, vida trabalhada. No banco da frente tinha uma lancheira de plástico, uma boneca de pano, alguns papéis amassados. Dulce dirigia em silêncio, mas dava para ver que ela estava processando aquilo tudo. As mãos dela apertavam o volante com força. Quantos filhos vocês têm? Ela perguntou. 2, um menino e uma menina. E vocês, fizeram alguma coisa para eles? Bateram, maltrataram? Jamais, Osvaldo exclamou. A gente deu tudo para eles, sacrificou tudo. Então, não foi culpa de vocês. Dulce olhou pelo retrovisor. Lembra disso, não foi culpa de vocês.
15 minutos depois, eles chegaram numa casa simples. Não era nem casa, era mais um casebre. Madeira velha, telhado com algumas telhas faltando, um quintalzinho de chão batido com galinhas ciscando. Mas tinha flores plantadas em lata de tinta. Tinha cortina na janela, tinha vida ali. Uma menina de uns 8 anos apareceu na porta. Baixinha, magrinha, vestido simples, mas limpo. Os olhos dela se arregalaram quando viu os velhinhos. Mamãe, quem são eles? São nossos hóspedes, Isabela. Vem ajudar a mãe. Dulce ajudou os dois a entrar. A casa tinha 3 cômodos minúsculos, uma sala, que também era cozinha, um quarto, um banheiro. Pobre, muito pobre, mas limpo, arrumado, com aquele cheiro de casa onde mora gente de bem. Senta aqui, Dulce apontou para 2 banquinhos de madeira. Moça, a gente não pode aceitar, Osvaldo tentou. Pode e vai aceitar. Dulce já estava na cozinha acendendo o fogão a lenha. Minha mãe sempre dizia: quando Deus coloca alguém no seu caminho, é porque você tem que cuidar dessa pessoa. E eu sempre obedeci minha mãe. Isabela sentou no chão perto de Noêmia, olhando com curiosidade. Vovó, por que você estava na estrada? A voz fininha, inocente. Eu... Noêmia não sabia como explicar para uma criança. Ela estava esperando a gente encontrar ela, filha, e graças a Deus a gente encontrou. O chá veio. Quente, doce, forte. Dulce cortou um pedaço de bolo de fubá. É de ontem, mas ainda tá bom. Noêmia mordeu aquele bolo e as lágrimas vieram de novo. Não de tristeza dessa vez, de alívio, de gratidão, de reconhecer bondade verdadeira depois de tanto veneno. Por que você parou? Osvaldo perguntou. Muita gente teria passado direto. Dulce sentou numa caixinha de feira. Porque eu sei o que é precisar e ninguém parar. Eu sei o que é estar no fundo do poço e o mundo fingir que você não existe. Ela olhou para a filha. Quando a Isabela nasceu, o pai dela sumiu. Me deixou com uma bebê recém-nascida, sem dinheiro, sem nada. Eu pedi ajuda para a família dele, gente rica, com fazendas enormes. Sabe o que eles fizeram? Mandaram eu sumir. Disseram que a filha não era dele. Meu Deus, Noêmia sussurrou. Eu estava desesperada, com fome, a bebê chorando de fome nos meus braços. Foi quando Dona Aparecida, uma senhora pobre que vendia picolé na rua, me levou para a casa dela. Me deu comida, me deu teto, me ensinou a sobreviver. A voz de Dulce estava embargada. Ela morreu ano passado, mas a lição dela está aqui. Bateu no peito. Osvaldo e Noêmia se entreolharam. Quantas vezes na vida a gente recebe exatamente o que precisa, na hora que precisa? Vocês vão ficar aqui comigo, até resolverem o que fazer. Não é luxo, mas tem comida, tem cama e tem respeito. E isso aqui é casa de gente que valoriza a gente. Mas essa mulher que acabou de salvar Noêmia e Osvaldo não imagina que esse encontro vai mudar a vida dela também. E que aqueles filhos ingratos vão voltar. E quando voltarem... O primeiro amanhecer na casa de Dulce chegou com o canto do galo e o cheiro de café passado no coador de pano. Noêmia acordou assustada por um segundo, sem reconhecer onde estava. Então lembrou. A estrada, os filhos, Dulce. Ela estava num colchãozinho fino no chão da sala. Osvaldo dormia ao lado dela, roncando suave. Pela primeira vez em 2 dias, ele parecia em paz. Dulce já estava acordada, preparando o café da manhã. Pão que ela mesma fez, manteiga que ela mesma bateu, geleia de goiaba do quintal. Simples, mas feito com capricho. Bom dia, dona Noêmia. Dormiu bem? Melhor do que eu merecia depois de tudo. A senhora merece tudo de bom. Não deixe ninguém dizer o contrário. Dulce serviu o café. Hoje eu vou no mercadinho da cidade. Preciso de ajuda? Eu vou. Isabela pulou da cadeira. Posso levar a vovó Noêmia? Noêmia sentiu o coração apertar com aquele vovó. Fazia tanto tempo que alguém a chamava assim com carinho. No mercadinho minúsculo do povoado, Noêmia viu como Dulce contava cada centavo. Ela pegava um produto, olhava o preço, fazia conta mental, colocava de volta. Pegava outro mais barato. Tá difícil esse mês? Noêmia perguntou baixinho. Tá sempre difícil, dona Noêmia. Dulce sorriu sem amargura. Eu costuro para fora, faço doce para vender, cato reciclagem quando precisa, a vida é assim.
Mas a gente tá vivo, tem saúde, tem teto. Isso já é mais do que muita gente. Aquelas palavras ecoaram na cabeça de Noêmia. A filha dela, Camila, ganhava em um mês o que Dulce não via em um ano. E ainda assim, Camila vivia reclamando, dizendo que a vida era injusta, que as coisas eram difíceis. À tarde, Osvaldo ajudou Dulce a consertar a cerca do galinheiro. Ele era marceneiro, aquilo era fácil para ele. Mesmo com a mão tremendo, ainda tinha jeito. Seu Osvaldo, o senhor tem um dom, Dulce admirava o trabalho dele. Trabalhei 50 anos com isso, foi o que sustentou minha família. Ele pregava o último prego, até meus filhos virarem doutor e advogada. Aí eu virei um estorvo. O senhor não é estorvo, o senhor é bênção, Dulce tocou no ombro dele. E eles vão entender isso, um dia vão. Os dias foram passando. Noêmia ensinava a Isabela a fazer crochê. A menina aprendia rápido, os dedinhos ágeis no barbante. Osvaldo consertou a porta que vivia empurrando, fez um banquinho novo para Isabela, ajeitou o telhado que gotejava. À noite, eles sentavam no quintalzinho. Dulce contava histórias da vida dela, de quando foi empregada doméstica e a patroa a humilhava, de quando limpava a escada de prédio grávida de 8 meses, de quando vendeu o cabelo para comprar leite para Isabela. E a senhora nunca ficou com raiva de Deus? Noêmia perguntou. Raiva? Não. Dulce olhou para o céu estrelado. Tristeza às vezes sim, mas raiva não. Porque se eu parasse para sentir raiva de tudo que é injusto, eu não teria força para continuar. Então eu escolhi sentir gratidão pelo que eu tenho. E olha que milagre! Eu sempre tive exatamente o que eu precisava. Nunca sobrou, mas nunca faltou completamente. No quarto dia, Isabela voltou da escola chorando. Noêmia estava tricotando e viu a menina entrar correndo para o quarto. Isa, o que aconteceu, meu anjo? A menina mostrou o caderno. Tinha um desenho lindo de uma família, mas alguém tinha escrito: sua mãe é empregada, você é pobre, ninguém gosta de você. Quem fez isso? A Giovana, porque a mãe dela é rica e ela disse que pobre não serve nem para limpar o chão que ela pisa. Noêmia sentiu a raiva subir, abraçou a menina. Sabe o que você é, Isabela? Você é rica de verdade, rica de amor, de educação, de bondade. Essa Giovana, ela é pobre, pobrezinha de alma. E não existe dinheiro no mundo que compre uma alma bonita. Mas ela tem roupas bonitas, brinquedos. E você tem uma mãe que atravessa o sol quente para trabalhar por você, que acorda cedo todo dia para fazer seu café, que para na estrada para ajudar 2 pessoas que ela nem conhecia. Você acha que a mãe da Giovana faria isso? Isabela pensou. Acho que não. Então você já sabe quem é mais rica de verdade. No 6º dia, Dulce voltou para casa agitada. Tinha conseguido uma encomenda grande de costuras. Se ela fizesse tudo, dava para pagar as contas atrasadas. Só que eu tenho 3 dias para fazer 20 vestidos. Ela olhou para a pilha de tecido. Não sei se consigo. Eu ajudo. Noêmia pegou uma tesoura. Eu costurei a vida toda. Eu também, Osvaldo riu. Marceneiro que é marceneiro sabe costurar lona de ferramenta. Eles passaram 2 dias costurando, Dulce na máquina, Noêmia cortando e alinhavando, Osvaldo passando ferro e fazendo acabamento. Isabela ajudava a organizar as linhas por cor. Foi trabalhando lado a lado que Noêmia entendeu algo. Ela tinha passado a vida trabalhando para os filhos, mas nunca com os filhos. Ela dava dinheiro, mas não ensinava o valor. Dava comida, mas não ensinava a plantar. Resolvia problemas, mas não ensinava a enfrentar. Dulce, Noêmia falou enquanto costurava uma bainha. Você acha que eu errei na criação dos meus filhos? Dulce parou a máquina. Dona Noêmia, a senhora deu amor? Todo o amor do mundo. Então a senhora não errou. Às vezes a gente planta rosa e nasce espinho. Não é culpa da terra, é natureza da semente. Na noite do 7º dia, eles estavam jantando quando ouviram um barulho de carro. Um carro diferente, motor potente. Osvaldo e Noêmia se entreolharam. Eles sabiam que motor era aquele. A porta se abriu com um chute. Rodrigo entrou, Camila atrás dele. Eles pararam na porta, olhando ao redor com nojo. Então é aqui que vocês se enfiaram? Rodrigo olhou para a casa simples. Numa pocilga?
Cuidado com as palavras na minha casa. Dulce se levantou, toda a delicadeza sumindo dos olhos. Sua casa? Camila riu. Isso aqui não é casa, é curral. Saiam daqui. Dulce deu um passo à frente. Agora. Nós viemos buscar nossos pais. Rodrigo ignorou ela, olhando para Osvaldo e Noêmia. Viram? Vocês sobreviveram. Parabéns. Aprenderam a lição? A única coisa que a gente aprendeu, Osvaldo se levantou, a voz firme apesar do tremor nas mãos, é que a gente criou 2 cobras. O silêncio foi cortante. E sabe o que mais a gente aprendeu? Noêmia também se levantou. Que família não é sangue, é quem fica, é quem estende a mão. E essa mulher aqui, ela apontou para Dulce, é mais filha nossa do que vocês 2 algum dia foram. A cara de Rodrigo ficou vermelha. Ah, é? Então fica aí com sua nova família, mas não vem chorando pra gente depois. Nunca mais vamos chorar por vocês, Noêmia disse. E pela primeira vez em semanas, ela não estava chorando. Será que os filhos vão realmente ir embora? Ou será que essa história ainda tem uma reviravolta que ninguém esperava? Porque o que vai acontecer agora vai mudar o destino de todos. Camila estava virando para sair quando seus olhos pousaram em algo na parede. Uma foto velha e moldurada com moldura barata de plástico. Ela se aproximou, ficou parada. O rosto dela mudou. Rodrigo, vem ver isso. Na foto, Dulce bem mais nova, talvez com 20 anos, ao lado de uma senhora idosa. E aquela senhora? Não é possível, Rodrigo sussurrou. Era Dona Elvira, a mãe do pai deles, a avó que eles conheceram apenas por fotos, que morreu quando eles eram pequenos demais para lembrar. Você conheceu nossa avó? Camila virou para Dulce, a voz diferente agora. Dulce olhou para a foto, os olhos encheram de lágrimas. Dona Elvira era minha vizinha. Quando minha mãe morreu e eu fiquei na rua com 14 anos, foi ela quem me acolheu. A voz dela estava engasgada. Ela me deu emprego limpando a casa dela, me ensinou a costurar, me tratou como filha. Noêmia e Osvaldo se entreolharam, surpresos. Eles não sabiam disso. Eu morei com ela por 6 anos, até ela ficar doente. Dulce limpou as lágrimas. Cuidei dela até o último dia. Ela morreu nos meus braços. Sabe o que ela disse? Dulce, você tem um coração de ouro. Um dia você vai ser mãe e seus filhos vão ter a sorte de ter você. Nossa avó te criou? Rodrigo estava processando. Ela me salvou, igual eu tentei fazer com seus pais. Dulce olhou nos olhos dele. Dona Elvira sempre falava dos netos, mostrava foto de vocês 2, dizia que era um orgulho dela. Se ela era tão importante para você, por que você nunca procurou a gente? Camila perguntou. Procurei, uma vez. Dulce sentou, a lembrança doendo. Fui na casa grande de vocês, aquela mansão. Tinha 17 anos, estava grávida, sem ter onde cair morta. Pensei que a família da Dona Elvira podia me ajudar, por amor a ela. E o que aconteceu? Osvaldo perguntou baixinho. O pai de vocês atendeu. Eu expliquei quem eu era, falei da Dona Elvira, pedi ajuda. Ele riu na minha cara. Disse que eu era mais uma aproveitadora tentando se encostar na família. Mandou eu sair antes que ele chamasse a polícia. O silêncio foi pesado. Rodrigo e Camila lembravam vagamente daquele pai. Um homem duro que morreu quando eles eram adolescentes, deixando apenas dívidas e amargura. Foi por isso que vocês venderam a casa grande? Dulce perguntou. Ouvi falar que ela foi para os credores. Foi, Osvaldo confirmou. Meu irmão gastou tudo em jogo e bebida. Quando ele morreu, não sobrou nada. A gente se mudou para a casa pequena, começou do zero. E mesmo assim, vocês fizeram questão que eu e Rodrigo estudássemos na escola particular cara, tivéssemos tudo do bom e do melhor, Camila falou. Mas a voz estava diferente, menos dura. Porque a gente queria que vocês tivessem oportunidade, que não passassem o que a gente passou, Noêmia explicou. Mas no processo, vocês nos deram tudo materialmente e esqueceram de nos ensinar o que realmente importa. Rodrigo se sentou num banquinho. Vocês nos mimaram, nos protegeram de toda dificuldade, nunca disseram não. Porque a gente achava que estava demonstrando amor, Osvaldo murmurou.
E estavam, Dulce interrompeu. Mas amor sem limite vira desserviço. A gente aprende com suas histórias, e eu sei que a senhora, Dona Noêmia, é boa, mas criança precisa de não também. Precisa saber que o mundo não gira em torno dela. A Isabela ganha não toda semana, porque eu amo ela demais para deixar ela virar uma pessoa ruim. Você está dizendo que a gente é ruim? Camila levantou a voz. Tô dizendo que vocês foram criados sem ouvir não, sem saber o valor das coisas. E quando a vida deu o primeiro não para vocês, quando o dinheiro da família acabou, quando vocês tiveram que ralar, vocês não souberam lidar. Botaram a culpa em quem? Nos pais de vocês. Comentem aqui. Doar sem criar responsabilidade é amor ou sabotagem? Quero ver a opinião de vocês. Rodrigo passou a mão no rosto. Camila estava olhando para o chão. No escritório, Rodrigo começou. Tem um sócio meu, filho de fazendeiro. O cara é podre de rico, mas trabalha que nem condenado. Chega antes de todo mundo, sai depois. Sabe por quê? Porque o pai dele fez ele trabalhar na roça desde criança. Carregando saco de ração, consertando cerca, acordando de madrugada. Ele me disse uma vez, meu pai tinha dinheiro para me dar tudo, mas ele me deu trabalho, e isso vale mais que qualquer herança. E eu tenho uma amiga advogada, Camila continuou, que veio de família pobre. A mãe dela lavava roupa para fora. E sabe o que a mãe fazia? Levava ela junto, fazia ela ajudar, ensinava que dinheiro se conquista com suor. Hoje ela é bem-sucedida e trata todo mundo com respeito, porque ela sabe o que é estar embaixo. Vocês dois são bem-sucedidos, Noêmia falou, mas não sabem o que é estar embaixo, e por isso não respeitam quem tá. Aquela frase caiu como uma bomba. Quando vocês deixaram a gente naquela estrada, Osvaldo continuou, a voz trêmula, não de doença, mas de emoção, vocês sabem o que eu senti? Falha. Eu falhei em ensinar vocês sobre empatia, sobre gratidão, sobre humanidade. E eu falhei em mostrar que amor de verdade é firme, que dizer não também é amor, que deixar cair e aprender a levantar sozinho é necessário. Isabela, que um turbaltinho num canto, se aproximou de Camila. Moça, você é bonita, a menina falou, mas seu coração tá bonito também por dentro? Camila agachou, ficando na altura da menina. Sabe, pequena, eu acho que não. Acho que meu coração ficou feio, muito feio. Mas dá para limpar? Isabela perguntou com aquela inocência de criança. Dá? Camila olhou para a mãe, os olhos finalmente molhados de verdade. Sempre dá, filha, mas precisa querer. E precisa doer. Limpeza de alma dói. Rodrigo se levantou. Andou até a janela, ficou olhando lá para fora, para os carros de luxo deles estacionados na frente daquela casa humilde. A gente trabalhou tanto para ter esses carros, essas roupas, esse status. Ele falou, ainda de costas. E agora eu olho para isso tudo e parece vazio, completamente vazio. Porque é. Dulce falou suave. Quando você constrói uma vida só para impressionar os outros, você constrói em areia. Eu tenho menos que vocês? Tenho, mas eu durmo em paz. E vocês, dormem em paz? Silêncio. A resposta estava estampada nos rostos dos dois. Eu não dormi direito nem um dia essa semana, Camila admitiu. Toda noite eu sonhava com vocês na estrada, com o rosto de vocês quando a gente foi embora, e eu acordava suando, com o coração acelerado. Eu também, Rodrigo virou. E sabe o que é pior? De dia, eu fingia que estava tudo bem. Ria no escritório, fechava negócio, postava foto no Instagram. Mas por dentro eu estava apodrecendo. Vocês sentem porque ainda tem jeito, Osvaldo falou. Se não sentissem nada, aí sim estariam perdidos. Será que os filhos realmente vão mudar? Ou será tarde demais? Porque o que vai acontecer no próximo capítulo vai colocar tudo isso à prova. A noite caiu pesada sobre a casinha de Dulce. Ninguém tinha ido embora. Rodrigo e Camila ficaram, sentados naqueles banquinhos desconfortáveis, processando tudo. Dulce preparou um café simples, pão com manteiga. Era o que tinha.
Ela serviu para todo mundo sem distinção. Os idosos que ela acolheu e os jovens ricos que os abandonaram comeram do mesmo prato humilde. Dulce. Camila segurava a xícara rachada. Quanto você ganha por mês com essas costuras? Depende. Mês bom, uns R$ 900. Mês ruim, 500. E você sustenta uma filha com isso? Sustento. Não é fácil, mas Deus sempre dá um jeito. Mês passado, a Isabela precisava de material escolar. Eu não tinha dinheiro. Sabe o que aconteceu? Apareceu uma encomenda de 8 blusas, do nada. Deu certinho pro material. Isso não é Deus, Dulce. É coincidência, Rodrigo falou. Pode chamar do que quiser. Eu chamo de milagre. E milagre só acontece com quem tem fé. Dulce sorriu. Isabela já tinha ido dormir. A casa estava silenciosa. Apenas o som das cigarras lá fora e o vento balançando as árvores. Quantos anos você tem, Dulce? Noêmia perguntou. 43. Por quê? E já pensou em casar de novo? Dar um pai para Isabela? Dulce riu, mas era um riso triste. Dona Noêmia, homem olha para mim e vê o quê? Uma mulher pobre, com filha, sem estudo, morando numa casa que mal tem reboco. Que homem que é isso? Os que aparecem querem só se aproveitar. Quando veem que eu tenho dignidade, somem. Mas você é linda, trabalhadora, Noêmia exclamou. Beleza não paga conta. E trabalho, a gente trabalha para sobreviver, não para impressionar ninguém. De repente, um barulho lá fora, um estrondo. Todos se assustaram. Osvaldo foi até a janela. Tem um carro tombado na curva da estrada. Todo mundo correu para fora. A uns 50 metros dali, um carro tinha derrapado na curva mal sinalizada e capotado na beira da estrada. Fumaça saindo do capô. Tem alguém lá dentro, Camila gritou. Rodrigo correu. Pela primeira vez na vida, correu sem pensar nas consequências, sem calcular, sem medir. Correu porque alguém precisava. Dulce foi atrás, Osvaldo também. Dentro do carro, um homem. Devia ter uns 50 anos, preso pelo cinto de segurança, sangrando da testa, inconsciente. Ele está respirando, Dulce verificou. Mas a gente precisa tirar ele daí. Esse carro pode pegar fogo. Rodrigo tentou abrir a porta, trancada, amassada, não abria. Ele pegou uma pedra, quebrou o vidro, cortou a mão, não ligou. Entrou, soltou o cinto, começou a puxar o homem para fora. Camila ligou para a emergência, falou rápido, deu a localização. Dulce rasgou a própria blusa para fazer um torniquete no braço do homem que sangrava muito. Vardo, vai buscar água, Noêmia gritou. Osvaldo voltou correndo com uma garrafa. Eles deitaram o homem no chão. Dulce verificou os batimentos, fracos, mas tinha. Camila iluminou com o celular. Rodrigo pressionava o ferimento na cabeça com um pano. A ambulância vai demorar pelo menos 40 minutos. Camila desligou o telefone. Aqui é muito longe da cidade. 40 minutos? Ele pode não ter 40 minutos. Dulce olhou para o homem. A gente tem que levar ele. Na minha caminhonete, ela mal aguenta nós. Dulce olhou para o próprio carro. No meu carro, agora. Rodrigo já estava levantando o homem. Camila ajudou. Dulce apoiou a cabeça dele. Osvaldo, mesmo com as mãos tremendo, abriu as portas do carro de Rodrigo. Eles colocaram o homem no banco de trás. Dulce entrou com ele, segurando a cabeça. Camila dirigiu. Rodrigo ligou para hospitais mais próximos avisando que estavam chegando. Noêmia e Osvaldo ficaram, prometendo esperar a ambulância quando chegasse e explicassem. A caminho do hospital, 25 minutos de estrada esburacada, o homem acordou, confuso, assustado. Calma, o senhor sofreu um acidente, estamos te levando para o hospital. Dulce segurava a mão dele. Minha filha, ela estava no carro. Ele tentou se levantar. Não tinha ninguém no carro, senhor, só o senhor. Camila olhou pelo retrovisor. Ela caiu. Ela deve ter caído antes. Minha filha tem 6 anos. Ela estava no banco de trás. O homem entrou em desespero. Camila pisou no freio. Olhou para Rodrigo. Volta, Rodrigo disse. Volta agora. Eles voltaram, rápido, perigosamente rápido. Chegaram no local do acidente. A ambulância ainda não tinha chegado. Osvaldo e Noêmia estavam lá. Tem uma criança, procurem uma criança, Rodrigo gritou pulando do carro.
Todos espalharam, gritando, chamando, procurando com as lanternas dos celulares no meio do mato. Foi Noêmia quem ouviu, um choro baixinho, fraquinho. Ela seguiu o som, desceu uma valeta, e lá estava. Uma menininha, 6 anos, caída entre as pedras, o bracinho em... Achei! Achei ela! Noêmia gritou. Rodrigo desceu a valeta escorregando. Quando viu a menina, algo dentro dele se partiu. Ele pegou ela no colo, com cuidado, com uma delicadeza que ele não sabia que tinha. Calma, pequena, calma, você está segura agora. A menina agarrou no pescoço dele e chorou. Chorou todo o medo, toda a dor, todo o desespero. E Rodrigo chorou também. Não conseguiu segurar. Chorou porque finalmente entendeu. Entendeu o que os pais sentiram quando ele e Camila eram crianças e ficavam doentes. Entendeu a dor de querer proteger. Entendeu que cuidar de alguém mais fraco não é peso, é propósito. Eles levaram pai e filha para o hospital. Esperaram. O pai tinha traumatismo leve. A menina quebrou o braço, mas ia ficar bem. Quando o médico deu a notícia, o pai caiu em prantos nos braços de Rodrigo. Vocês salvaram minha filha, salvaram minha vida. Como eu pago isso? Não paga, Dulce respondeu. Você faz a mesma coisa quando vê alguém precisando. Eram 4 da manhã quando voltaram para a casinha. Exaustos, sujos, Rodrigo com a mão enfaixada, Camila com o vestido caro todo rasgado e manchado de sangue, Dulce com a blusa improvisada. Eles sentaram no quintal. O sol ia nascer em algumas horas. Eu nunca salvei ninguém na minha vida, Rodrigo falou baixinho. Só passei por cima de gente para chegar onde eu tô. Hoje você salvou. Osvaldo colocou a mão no filho. E isso não apaga o que você fez de errado, mas é um começo. Quando eu vi aquela menina, Camila limpou as lágrimas. Eu pensei, e se fosse comigo quando criança? E se eu tivesse caído numa valeta e alguém tivesse passado direto? Vocês não teriam passado direto, nunca. Nunca mesmo, Noêmia confirmou. E eu passei direto por vocês. Pior, eu joguei vocês na valeta. Rodrigo escondeu o rosto nas mãos. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era desconfortável. Era de processamento, de transformação acontecendo em tempo real. A gente pode voltar atrás? Camila perguntou. Pode consertar isso? Pode, Dulce respondeu. Mas não é fácil, e não é rápido, e dói muito. Porque você vai ter que olhar para tudo que você fez de errado e não vai poder se esconder. Eu tô pronta para isso. Camila olhou nos olhos da mãe. Mãe, eu peço perdão, de joelho se precisar. Eu tô pronta para fazer o que for preciso. Mas será que pedir perdão é suficiente? Ou será que eles vão ter que provar na prática que mudaram? Porque o próximo capítulo vai colocar essa mudança à prova de verdade. Amanheceu. Ninguém tinha dormido, mas ninguém estava com sono. Rodrigo olhou para o relógio caro no pulso. 6 da manhã de segunda-feira. Ele tinha uma reunião crucial às 9 com investidores japoneses. Se ele perdesse, podia perder o contrato de 5 milhões. Camila também tinha compromisso. Audiência importante no tribunal. Um caso grande que ela vinha preparando há meses. A gente precisa ir. Rodrigo se levantou. Mas a gente volta. Quando? Osvaldo perguntou. Rodrigo parou. Olhou para o pai. Viu aquele homem de 72 anos, curvado pelo tempo e pelo Parkinson, que ainda assim conseguia olhar para ele com esperança. Sabe de uma coisa? Não vai ter reunião. Rodrigo pegou o celular, digitou um e-mail. Acabei de desmarcar. Disse que tive uma emergência familiar. Porque tive. Rodrigo? É 5 milhões? Camila exclamou. E daí, Camila? A gente quase matou nossos pais. A gente deixou eles para morrer numa estrada. Você acha mesmo que 5 milhões valem mais que consertar isso? Camila ficou parada. Então pegou o próprio celular. Minha sócia vai assumir a audiência. Eu fico. Dulce tinha ido fazer café. Quando voltou e viu os dois ainda ali, sorriu. Vocês não vão trabalhar? Hoje não, Rodrigo respondeu. Hoje eu vou aprender a trabalhar de verdade. Como assim? Me ensina.
Ensina o que você faz. Eu quero entender como é viver com R$ 900 por mês, como é sustentar uma filha sozinha, como é ser realmente forte. Dulce olhou desconfiada. Você vai aguentar? Não sei, mas eu preciso tentar. O dia começou com Dulce indo pegar roupa para lavar de uma vizinha. Eram 3 sacolas enormes de roupa suja. Ela ganhava R$ 20 por sacola. R$ 60 para lavar essa montanha? Camila olhou incrédula. É isso ou nada. E R$ 60 paga o gás. Dulce já estava enchendo o tanque. Rodrigo arregaçou as mangas, literalmente. Me ensina. Ele nunca tinha lavado roupa na mão na vida. A primeira peça que esfregou na tábua machucou as mãos. A segunda foi pior. Na 10ª, as mãos dele estavam em carne viva. Dói? Muito. Imagina fazer isso todo dia, das 6 da manhã até as 7 da noite. Agora, multiplique essa dor por 20 anos. Essa é a vida da maioria das pessoas. Camila estava tentando estender roupa no varal. Parecia simples, não era. O sol queimava, as costas doíam de ficar esticando, os pregadores caíam. Como você faz isso grávida? Camila perguntou, lembrando da história de Dulce. Porque não tinha escolha. Quando você não tem escolha, você descobre forças que não sabia que tinha. À tarde, Dulce tinha que entregar uma encomenda de costuras do outro lado da cidade. 10 vestidos de festa para uma loja. Ônibus não ia direto. Eram 2 conduções. Pega meu carro, Rodrigo ofereceu a chave. Eu não sei dirigir. Como não sabe? Nunca tive carro para aprender. E aula de autoescola custa R$ 800. Onde eu vou arrumar R$ 800? Aquilo caiu como um tapa na cara dele. Ele tinha acabado de gastar R$ 3.000 num jantar da semana passada. R$ 3.000! Quase 4 meses de autoescola para Dulce. Então eu levo você. Vamos. No caminho, Dulce apontou lugares. Naquela esquina eu desmaiei uma vez de fome. Tava grávida de 7 meses, tinha comido só um pão em 2 dias. Uma senhora me deu água com açúcar, me levou para casa dela, me deu comida. E aquele prédio ali? Camila apontou um prédio comercial bonito. Trabalhei lá como faxineira. A patroa me humilhava na frente de todo mundo. Dizia que eu fedia, que eu era burra, que gente como eu não tinha futuro. Um dia eu juntei coragem e pedi demissão. Fiquei 2 meses sem trabalho, mas pelo menos mantive minha dignidade. Na loja, a dona olhou os vestidos com um olhar crítico. Pegou um, examinou. Esse aqui tá com a bainha torta. Não tá não, dona Mercedes, tá perfeitinha, Dulce defendeu. Tá sim, e por causa disso eu vou pagar R$ 40 a menos. Mas a gente combinou R$ 100 por vestido. Era antes de eu ver esse defeito. Agora é 96 por vestido. Pode pegar ou deixar. Rodrigo viu Dulce engolir o orgulho. Viu ela apertar os lábios, segurar as lágrimas e acenar com a cabeça. Eu pego. Só quando saíram da loja ele explodiu. Como você aceita isso? Aquela mulher estava te roubando. E o que eu faço, Rodrigo? Brigo com ela e perco a cliente? Ela é a única loja que compra meus vestidos. Se eu perder ela, eu perco R$ 200, R$ 300 por semana. Mas isso é injusto. A vida é injusta, e a gente que está embaixo sabe disso desde criança. Vocês que viveram protegidos é que acham que o mundo é justo. À noite, Isabela voltou da escola animada. Tinha ganhado um convite para a festa de aniversário de uma colega. Mamãe, posso ir, por favor? Dulce olhou o convite. Festa num buffet caro, traje, roupa de festa. Filha, a gente não tem roupa de festa para você. E presente, a gente não pode comprar presente agora. Mas eu prometi que ia, todo mundo vai. Isabela, a voz de Dulce estava cansada. Tem coisas que a gente não pode, meu amor. Não é porque a mamãe não quer, é porque não dá. A menina saiu correndo para o quarto chorando. Dulce sentou, colocou a cabeça nas mãos. Essa é a pior parte. Não poder dar o que seu filho quer. Ver a decepção nos olhos dela e explicar que você trabalhou o dia inteiro, mas ainda não foi suficiente. Camila se levantou, foi até o quarto de Isabela. Bateu na porta. Posso entrar? A menina estava jogada na cama, abraçada na boneca de pano. Isa, eu sei que você está triste, e você tem todo o direito de estar. Mas sabe qual é a verdade?
Sua mãe te ama mais do que a mãe de qualquer uma daquelas meninas ricas. Como você sabe? Porque eu fui uma menina rica, e minha mãe me dava tudo, tudo mesmo, menos o que importava. Ela nunca sentou comigo assim para conversar de verdade, nunca passou aperto comigo, nunca me ensinou o valor das coisas. Mas você tem roupa bonita. Tenho, mas você tem o que vale mais. Você tem uma mãe que te mostra o que é caráter, o que é força, o que é dignidade. Aquelas meninas vão aprender isso? Não sei, mas você já está aprendendo. E quando vocês todas crescerem, adivinha quem vai ser a mulher mais incrível? Você. Isabela limpou as lágrimas. Você acha? Eu tenho certeza. Rodrigo apareceu na porta. Isa, amanhã eu te levo numa loja. A gente compra um vestido de festa e um presente. Mas em troca, você me promete uma coisa. O quê? Que você nunca vai esquecer o que sua mãe fez por você. Que você nunca vai tratar ninguém como se fosse menos importante. Pode prometer? Prometo. Mais tarde, depois que Isabela dormiu, Dulce confrontou Rodrigo. Você não precisava fazer isso. Precisava sim, porque eu tô aprendendo. Tô aprendendo que ajudar não é dar dinheiro, é dar dignidade. E aquela menina merece naquela festa de cabeça erguida. Mas eu não quero que ela se acostume. Não vai se acostumar, porque você vai ensinar ela direitinho, como sua mãe, como Dona Elvira, como você é. E quando ela crescer, ela vai ajudar outra pessoa, e isso vai multiplicar. Noêmia observava tudo de longe, Osvaldo ao lado dela. Será que eles realmente mudaram, Vardo? Mudou algo, eu vejo nos olhos deles, mas o verdadeiro teste ainda vai vir. E esse teste estava mais perto do que qualquer um imaginava, porque no dia seguinte algo iria acontecer que colocaria essa mudança à prova de verdade. Na manhã seguinte, Rodrigo recebeu uma ligação. Era o sócio dele, Marcelo. Rodrigo, precisamos conversar, urgente. Os japoneses estão furiosos porque você cancelou a reunião. Eles deram um ultimato. Ou você vai até São Paulo hoje mesmo, pessoalmente se desculpar e fechar o contrato, ou eles vão com a concorrência. Marcelo, eu expliquei, emergência familiar. Eles não querem saber de emergência familiar. Rodrigo, são 5 milhões. 5 milhões que a gente investiu 6 meses preparando. Você vai jogar isso fora? Rodrigo olhou ao redor. Estava na cozinha da casa de Dulce. Isabela tomava café, animada com a promessa do vestido. Noêmia ajudava Dulce a preparar o café da manhã. Osvaldo tentava consertar uma cadeira quebrada, as mãos tremendo, mas firmes na determinação. Eu preciso pensar. Pensar? O voo é daqui 3 horas. Eu já comprei a passagem. O carro vai te buscar em 1 hora. Rodrigo, pelo amor de Deus, você é meu sócio. Não me abandona agora. Ele desligou. Ficou parado, segurando o celular. 5 milhões de um lado. Do outro quê? Uma promessa para uma menina que mal conhecia? Uns velhinhos que ele mesmo abandonou? Camila entrou na cozinha, viu o rosto dele. O que foi? Os japoneses. Ou eu vou hoje, ou perco o contrato. E o vestido da Isabela? Eu transfiro dinheiro, você compra para ela. Mas você prometeu levar ela pessoalmente. Camila, são 5 milhões. A conversa estava ficando alta. Dulce e Noêmia ouviram. Isabela também. Você vai embora? A menina perguntou, os olhos arregalados. Eu preciso, é trabalho. Rodrigo gaguejou. Entendi. Isabela levantou da mesa. Você é igual àquele pai da minha amiga Júlia. Ele também sempre promete e nunca cumpre porque é trabalho. Ela saiu. Dulce foi atrás. Rodrigo ficou ali, de pé, sentindo o peso daquele olhar de decepção. O mesmo olhar que ele viu no rosto dos pais quando os abandonou na estrada. Vai. Osvaldo falou, vai para o seu compromisso. Pai, vai. A gente entende. Trabalho é importante. Dinheiro é importante. A gente que está errado de achar que existe algo mais importante que isso. A ironia na voz do pai cortou mais fundo que qualquer bronca. Noêmia não disse nada, apenas virou de costas e continuou lavando a louça. Camila olhou para o irmão. Você vai mesmo? Não sei. Porque se você for, Rodrigo, você está provando que não mudou nada, que tudo que você falou ontem, as lágrimas, os pedidos de desculpa, foi só teatro. Não foi teatro, eu senti tudo aquilo. Sentir é fácil, difícil é agir.
Difícil é escolher. Rodrigo saiu da casa. Foi até o carro dele. Sentou no banco do motorista. Ligou o carro. Ficou ali, com o motor ligado, as mãos no volante. Ele podia ir. 40 minutos até o aeroporto. 2 horas de voo. Fecha o contrato. 5 milhões no bolso. Volta amanhã. Compra 10 vestidos para Isabela. Compra uma casa melhor para os pais. Resolve tudo com dinheiro, como sempre resolveu tudo. Ou ele podia ficar, perder 5 milhões, decepcionar o sócio, arriscar a empresa, mas cumprir uma promessa para uma menina de 8 anos, mostrar para os pais que dessa vez é diferente, provar para si mesmo que mudou de verdade. Ele olhou pelo retrovisor, viu Dulce na janela, consolando Isabela que chorava. Viu Osvaldo sentado no degrau da casa, a cabeça baixa. Viu Noêmia enxugando lágrima no avental. Que Deus me perdoe, ele murmurou. Desligou o carro, saiu, voltou para casa. Entrou. Todo mundo olhou. Isabela, pega sua mãe, a gente vai comprar aquele vestido agora. A menina parou de chorar. Mas e seu trabalho? Meu trabalho pode esperar, você não. Mas o homem falou que era urgente. E é urgente mesmo. Por isso eu vou ligar para ele agora e dizer que não vou, que eu escolhi ficar aqui. E se ele não entender, problema é dele. Rodrigo pegou o celular, ligou para o sócio, no Viva Voz. Marcelo, não vou, pode cancelar o voo. Como assim não vai? Eu tenho um compromisso aqui que é mais importante. Mais importante que 5 milhões? Rodrigo, você enlouqueceu. Talvez, mas pela primeira vez na vida eu tô fazendo a coisa certa. A coisa certa? A coisa certa era honrar o compromisso com nossos clientes. Eu tenho um compromisso mais antigo, com meus pais, com minha palavra, com meu caráter. E eu já quebrei esse compromisso uma vez, não vou quebrar de novo. Tá bem, Rodrigo. Então acabou. Nossa sociedade acabou. Eu não posso confiar em alguém que escolhe levar uma criança para comprar vestido em vez de fechar um contrato de milhões. Se você não entende porque isso é importante, Marcelo, então é bom nossa sociedade acabar mesmo, porque a gente nunca foi sócio de verdade. A gente era só 2 caras gananciosos. Ganancioso? Eu trabalhei 6 meses nesse projeto. E eu trabalhei 52 anos sendo um filho de porcaria, um ser humano ruim, desonesto, ingrato. Esses 6 meses que você perdeu não são nada comparado aos anos que eu desperdicei sendo quem eu era. Marcelo desligou na cara dele. Rodrigo ficou olhando para o celular. Então sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Pronto, acabei de perder 5 milhões e um sócio. Alguém quer ir comprar vestido? Isabela pulou no pescoço dele. Dulce chorou. Osvaldo levantou, foi até o filho e o abraçou. Um abraço apertado, forte, de pai que finalmente reconhece o filho. Eu tô orgulhoso de você, Osvaldo sussurrou. Eu destruí uma sociedade, pai. Joguei 5 milhões no lixo. Não, você salvou sua alma. E isso não tem preço. Camila limpou as lágrimas. Rodrigo, eu vou com você. Vou levar a Isabela também. E sabe o que mais? Eu vou ligar para minha sócia e pedir demissão. Como assim? Aquele escritório que eu trabalho, defende empresa que explora funcionário, defende rico contra pobre, defende injustiça. E eu sempre soube disso, mas fingia que não sabia porque o salário era bom. Ela pegou o celular. Não aguento mais. Ela ligou, na frente de todo mundo. Doutora Teresa, sou eu, Camila. Quero pedir demissão, efetiva. Não é por causa da audiência de hoje. É porque eu não aguento mais defender o que eu não acredito. Entendo que quebra o contrato. Pode processar se quiser. Eu assumo as consequências. Desligou. Olhou para o irmão. Os dois riram. Um riso nervoso, assustado, mas livre. A gente tá louco? Camila perguntou. Completamente, Rodrigo respondeu. Mas é a melhor loucura que eu já fiz na vida. Eles foram. Rodrigo, Camila, Isabela e Dulce. Noêmia e Osvaldo ficaram descansando. Na loja, Isabela escolheu um vestido azul, simples, mas bonito, rodado. Camila comprou um sapatinho que combinava. Rodrigo comprou o presente, uma boneca que Isabela ficou namorando. Você não precisava, Dulce repetia. Eu sei, por isso é importante, porque eu não preciso,
Eu quero, é diferente. Na volta, pararam para comer um lanche. Uma lanchonete simples, de beira de estrada. Isabela comia hambúrguer com os olhos brilhando, feliz demais. Sabe quando foi a última vez que eu comi fora? Dulce falou. Faz 3 anos. No aniversário da Isabela, a gente comeu uma pizza. Dividiu uma pizza em 3 dias para durar. Rodrigo olhou para o próprio prato. Ele comia fora todos os dias, restaurantes caros, sem nem prestar atenção, sem valorizar. Dulce, quanto você precisa para fazer o curso de motorista? R$ 800, mas não. Amanhã eu transfiro para você. E não é esmola, é pagamento. Pagamento de quê? Você me ensinou mais em 2 dias do que meu MBA inteiro me ensinou em 2 anos. Então, R$ 800 está barato até. Mas nem tudo são flores, porque enquanto eles estavam nessa paz, uma tempestade estava se formando. E o que aconteceria no dia seguinte testaria tudo o que eles aprenderam. A notícia espalhou rápido. Rodrigo e Camila, os prodígios da cidade, tinham surtado. Largaram tudo, perderam contratos milionários, estavam morando com uma costureira pobre no meio do nada. As línguas começaram a se soltar. Sempre soube que aqueles dois eram instáveis. A mãe mimou demais. Agora viraram hippies. Dizem que estão envolvidos com seita. Na cidade, a notícia chegou nos lugares errados, incluindo no escritório de advocacia onde Camila trabalhava. Doutora Teresa não era mulher de engolir desaforo. Ela processou Camila por quebra de contrato, pedia R$ 200 mil de indenização. Marcelo, o ex-sócio de Rodrigo, congelou todas as contas da empresa. Rodrigo não tinha acesso a nada, nem aos próprios investimentos. Vocês estão ferrados, foi a mensagem que Marcelo mandou. Sem dinheiro, sem reputação, sem futuro. Aproveitem a pobreza que vocês tanto romantizam. Na casa de Dulce, a realidade bateu. Rodrigo tinha R$ 300 em dinheiro vivo, era tudo. Camila tinha 500. Seus cartões de crédito estavam bloqueados por medida judicial, suas contas bancárias congeladas. Quanto custa viver por mês aqui? Rodrigo perguntou para Dulce. Comida, uns R$ 400 se a gente economizar muito. Luz e água, 120. Gás, 70. No total, 600, R$ 700. A gente tem 800. Dá para passar o mês. E mês que vem? Silêncio. Mês que vem a gente trabalha, Camila falou. Do jeito que tiver que trabalhar. Trabalhar fazendo o quê? Vocês não sabem fazer nada. Então a gente aprende, Rodrigo se levantou. Você lavou roupa ontem, hoje eu lavo. Me ensina direito e eu lavo. Rodrigo, lavar roupa machuca, suas mãos já estão toda ferida. E vão ficar mais feridas ainda, mas vão endurecer, não vão? Vão, mas... Então vamos, preciso de R$ 60, vou ganhar esses 60. Ele passou o dia lavando roupa. 3 sacolas. As mãos sangraram, as costas gritaram, o sol queimou. Mas no final do dia, quando Dulce entregou os R$ 60, Rodrigo segurou aquelas notas com um respeito que nunca tinha sentido antes. R$ 60. Eu ganhei R$ 60. É pouco, Dulce murmurou. É muito, porque eu sei o quanto custou. Cada real desses eu suei. Cada centavo desses tem meu sangue. Camila também trabalhou. Ajudou Dulce nas costuras. Ela nunca tinha costurado na vida. Furou o dedo 7 vezes. Mas no final do dia, 3 blusas estavam prontas. R$ 15 cada. R$ 45. R$ 45, Camila olhou para o dinheiro. Eu já gastei R$ 45 num café da manhã. Agora você sabe quanto vale R$ 45. Dulce colocou o dinheiro na latinha de bolacha que servia de cofre. À noite, Osvaldo estava com febre, alta. Ele tremia debaixo do cobertor fino. Ele precisa de médico. Noêmia estava desesperada. Hospital público é longe e a espera é de horas. E hospital particular? Rodrigo perguntou. Custa R$ 300 só a consulta. Eu tenho 300. Rodrigo começou a pegar o dinheiro. Rodrigo, esse dinheiro é para comida do mês. Camila segurou o braço dele. E é. Meu pai tá com febre alta. Pode ser grave. Mas se a gente gastar tudo agora, como a gente come mês que vem? Eles se olharam. Aquela era a escolha que pessoas pobres fazem todo dia. Remédio ou comida.
Médico ou conta de luz? Saúde ou sobrevivência? A gente leva ele, Rodrigo decidiu. E a gente se vira mês que vem. Não vou deixar meu pai sofrendo. Foram para o hospital particular mais próximo. Sala de espera limpa, ar-condicionado, atendimento rápido. O médico examinou Osvaldo. É uma infecção respiratória, nada grave, mas precisa de antibiótico. Vou prescrever. Quanto custa? Rodrigo perguntou. O remédio, uns R$ 150. Mais 150, somados aos 300 da consulta. R$ 450 no total, mais da metade do dinheiro deles. Rodrigo pagou. Saíram da farmácia com a sacolinha de remédios. No carro, Camila fez as contas. Sobrou R$ 350 para 6 pessoas, por um mês. A gente consegue, Dulce falou, mas a voz dela não estava tão confiante. De volta em casa, Isabela estava acordada esperando. Quando viu o vovô Osvaldo melhor, ela correu e abraçou ele. Vovô, eu fiquei com medo. Tô bem, pequena, tô bem. Mas quando Isabela foi dormir, a conversa entre os adultos foi pesada. Gente, a verdade é que eu não tô conseguindo fechar o mês nem com meu dinheiro, quanto mais com mais 4 bocas para alimentar. Dulce estava com os olhos cheios de lágrima. Eu não sei como a gente vai fazer. Tem algum trabalho que pague rápido? Camila perguntou. Tem, pegar reciclagem. Dá uns 20, 30 reais por dia se você trabalhar das 6 da manhã até a noite. Então amanhã eu vou, Rodrigo falou. Rodrigo? Catador de reciclagem? Você? Dulce olhou incrédula. Por que não? Tenho 2 braços, 2 pernas. Orgulho eu não tenho mais. Eu vou com você, Camila completou. Camila, você é advogada. Era, agora eu sou uma mulher desempregada que precisa ajudar a botar comida na mesa. Na manhã seguinte, 5h30 da madrugada, Rodrigo e Camila saíram com Dulce. Carrinhos de supermercado improvisados, luvas velhas, sacos de lixo. Iam vasculhar lixo. A primeira lixeira que Rodrigo abriu, o cheiro quase o fez vomitar. Resto de comida podre, fraldas usadas, coisas que ele nem queria identificar. Separa as garrafas, latinhas, papelão. Só isso, Dulce ensinava. Eles passaram o dia inteiro, sol escaldante. Gente passando e olhando com pena, com nojo, com desprezo. Uma mulher até cuspiu perto, murmurando vagabundos. Rodrigo sentiu a humilhação queimar mais que o sol, mas continuou. Garrafa por garrafa, latinha por latinha. No final do dia, venderam a reciclagem. R$ 28, Rodrigo. R$ 23, Camila. R$ 51, Rodrigo olhou para o dinheiro. Um dia inteiro debaixo do sol, mexendo em lixo, para R$ 51. Bem-vinda à realidade. Dulce não estava sendo cruel, estava sendo honesta. É assim que a maioria do Brasil sobrevive. Naquela noite, Rodrigo teve pesadelos. Sonhou que estava de volta no escritório de luxo, mas quando ele sentava na cadeira, ela se transformava em lixeira. Acordou suado, o coração acelerado. Camila não dormiu, ficou olhando para as próprias mãos, calejadas, machucadas, mãos de trabalho. Mãos que seguravam caneta cara uma semana atrás, agora seguravam lixo. Será que a gente está fazendo certo? Ela perguntou para o irmão no meio da madrugada. Não sei, mas pela primeira vez na vida eu estou dormindo sem culpa. Eu também. Mesmo passando fome, eu durmo melhor que antes. Porque agora a gente é honesto, pobre, mas honesto. No dia seguinte, a notícia bombou na cidade. Fotos de Rodrigo e Camila catando lixo viralizaram nas redes sociais. Os comentários eram cruéis. Olha onde a soberba leva. Bem feito, humilhação pouca é bobagem. De advogada e empresário a mendigos. Mas em meio aos comentários maldosos, alguns eram diferentes. Que coragem! Eu respeito quem assume as consequências. Isso sim é caráter. E foi um desses comentários que mudaria tudo, porque a pessoa que comentou não era uma pessoa qualquer. O que essa pessoa vai fazer? Como isso vai mudar o destino de todos? O próximo capítulo vai te surpreender. Quem comentou foi Walter Nogueira.
Um nome que não dizia nada para a maioria das pessoas, mas dizia tudo para quem entendia de negócios no Brasil. Walter era dono de uma das maiores redes de supermercados do país. Self-made man, como se diz. Começou vendendo picolé na rua quando criança. Catou papel, trabalhou em feira, pegou todo tipo de trabalho até conseguir abrir o primeiro mercadinho. Hoje, aos 70 anos, era bilionário. E ele tinha visto as fotos de Rodrigo e Camila catando reciclagem. 3 dias depois, um carro simples parou na frente da casa de Dulce. Um senhor de cabelos brancos, camisa de botão simples, calça jeans, desceu. Nenhuma ostentação, nenhuma pompa. Bom dia, eu tô procurando Rodrigo e Camila. Dulce atendeu, desconfiada. Quem é o senhor? Meu nome é Walter, eu vim conversar com eles. Rodrigo apareceu na porta. Estava sem camisa, sujo de graxa. Estava tentando consertar o fogão velho de Dulce. Quando viu o homem, não o reconheceu. Pois não? Rodrigo, eu sou Walter Nogueira. Posso conversar com você e sua irmã? O nome finalmente registrou. Rodrigo empalideceu. Senhor Walter? O Walter Nogueira? Esse mesmo. Eles sentaram na sala simples. Camila veio da cozinha, com as mãos cheias de farinha. Estava aprendendo a fazer pão com Noêmia. Walter olhou ao redor. Viu a pobreza, viu a simplicidade, mas viu também algo mais. Viu dignidade. Eu vi as fotos de vocês catando reciclagem. Li a história toda. Como vocês abandonaram seus pais, como se arrependeram, como largaram tudo. Senhor Walter, a gente... Rodrigo começou. Deixa eu terminar. Walter ergueu a mão. Eu também abandonei minha mãe uma vez. Ela era faxineira. Eu tinha 18 anos, consegui um emprego bom. Me mudei para a cidade grande. Tinha vergonha dela. Vergonha de apresentar para os meus amigos uma mãe que mal sabia ler. O silêncio era absoluto. Até Isabela, que brincava num canto, parou para ouvir. Um dia, ela ficou doente. Mandou recado. Eu não fui. Estava ocupado demais construindo meu império. Ela morreu sozinha num hospital público. A voz dele falhou. Quando eu cheguei para o enterro, só tinha 3 pessoas. Ela, que ajudou tanta gente na vida, foi enterrada por 3 pessoas. Lágrimas desciam pelo rosto do velho empresário. Eu passei os últimos 40 anos tentando compensar. Construí asilos, hospitais, doei milhões para a caridade. Mas nada apaga o fato de que eu não estava lá quando ela precisou. Por que o senhor está contando isso pra gente? Camila perguntou baixinho. Porque quando eu vi vocês catando lixo, eu vi o que eu nunca tive coragem de fazer. Recomeçar. Admitir o erro. Descer do pedestal e sujar as mãos. Ele se levantou. Eu tenho uma proposta. Proposta? Eu estou abrindo uma nova divisão na minha empresa. Responsabilidade social. Programas para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Ensinar ofícios, dar oportunidade. Mas não quero executivo de terno que nunca passou sufoco comandando isso. Ele olhou nos olhos dos dois. Quero vocês. Vocês dois. Rodrigo na gestão, Camila na parte jurídica. E quero a Dulce também, para supervisionar os programas de capacitação. Senhor Walter, a gente não tem mais reputação. Rodrigo murmurou. Vocês têm algo melhor que reputação. Vocês têm história. Vocês caíram e estão tentando se levantar. Isso vale mais que 10 MBAs. E quanto seria o salário? Camila perguntou. Justo. 15 mil para cada um, mais benefícios. Dulce quase desmaiou. 15 mil reais? É pouco perto do que vocês ganhavam antes, mas é o que eu pago para gerentes dessa área. Pouco? Dulce riu, um riso meio histérico. Senhor, eu nunca vi 15 mil reais junto na minha vida. Vai ver então. E tem mais uma coisa. Walter pegou um envelope. Eu comprei os direitos da dívida da Camila com o antigo escritório e do Rodrigo com o ex-sócio. Tá tudo aqui. Quitado. Como assim quitado? Rodrigo não entendia. Eu paguei as dívidas de vocês e vocês não me devem nada. Considero um investimento. Investimento em pessoas que tiveram coragem de mudar. Camila começou a chorar. Rodrigo também. Dulce abraçou os dois.
Isabela pulou de alegria sem entender direito o que estava acontecendo. Noêmia e Osvaldo, que assistiam tudo de longe, se abraçaram e choraram também. "Quando a gente começa?" Rodrigo perguntou. "Semana que vem. Mas por hoje, aproveitem a família de vocês." Walter foi embora. Deixou o envelope, o contrato e algo mais. Deixou esperança. 6 meses depois. A casa de Dulce tinha sido reformada. Não era mansão, mas tinha reboco, pintura nova, telhado consertado. Dulce tinha feito o curso de motorista, comprado um carro usado, mas funcionando. Isabela estava numa escola melhor. Rodrigo e Camila moravam num apartamento simples perto do trabalho, nada luxuoso, mas era deles, comprado com dinheiro limpo, suado, honesto. O programa de responsabilidade social da empresa de Walter tinha virado referência. Centenas de pessoas tinham passado por lá, aprendido ofícios, reconstruído vidas. E toda sexta-feira, sem falta, Rodrigo e Camila jantavam com os pais, na casa de Dulce. A mesa era farta agora, não luxuosa, mas farta, e cheia de amor. "Pai, como está o tremor?" Rodrigo perguntou. "Melhorou. O remédio novo está ajudando." Osvaldo sorriu. "E sabe o que ajuda mais? Saber que meus filhos são pessoas de bem." "A gente ainda tem muito a melhorar, pai," Camila falou. "Todo mundo tem, mas vocês estão no caminho certo." Isabela, agora com 9 anos, estava desenhando num canto. Ela desenhou uma família, grande, com um avô e uma avó que ela nunca tinha tido, com uma mãe que era a heroína dela, com 2 tios que tinham aprendido a amar de verdade. "Vovó Noêmia, essa família aqui é a gente?" Isabela mostrou o desenho. "É sim, meu anjo, é a gente." "E a gente vai ficar sempre junto?" "Sempre." Noêmia abraçou a menina. "Porque família não é quem te dá dinheiro, é quem fica quando o dinheiro acaba." Rodrigo olhou para a irmã. Os dois sorriram, um sorriso cansado, mas verdadeiro. Eles tinham perdido milhões, mas tinham ganhado algo que dinheiro nenhum compra. Tinham ganhado a alma de volta. E essa foi a história de Rodrigo e Camila, 2 filhos que precisaram perder tudo para aprender o que realmente importa. E de Dulce, uma mulher que mostrou que riqueza de verdade não está no banco, está no coração. Se essa história te emocionou, deixa seu like, compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir isso e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias que vão mexer com seu coração. E me conta nos comentários, você já passou por uma situação em que teve que escolher entre dinheiro e valores? Como você lidou? A gente aprende muito compartilhando experiências. Ah, e tem uma pergunta que eu sempre faço no final. Você acha que os filhos mereciam o perdão dos pais ou eles tinham que sofrer mais? Comenta aqui, eu leio todos. Um beijo enorme e até a próxima história. E lembra, não importa o quanto você tem, importa o quanto você ama.